E o Boa Tarde Bahia continua com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pela Bahia. O convidado de hoje já está aqui com a gente, é Marcelo Barreto, do PMN. Ele que nasceu aqui em Salvador, tem 56 anos e é formado em administração. Ele militou nos movimentos estudantis e sindical. Bom, candidato, a gente tem 20 minutos de entrevista que a gente começa a contar a partir da primeira resposta. Inicialmente, quero agradecer a presença aqui do senhor para participar dessa série de entrevistas. Muito boa tarde. Boa tarde, queria agradecer ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade, muito importante para nós candidatos. Agradecer aqui ao Vitor, a Maria Lorena Alves e dizer que é com muita honra representar o PMN, que é o Partido da Mobilização Nacional, nesta candidatura ao Senado Federal. Candidato, o senhor disputa de maneira isolada uma eleição sem chapa de governo, por exemplo, mas seu partido apoia a candidatura de ACM Neto. O que motivou o candidato proceder dessa forma e por que se colocar na disputa do Senado Federal? A gente está contando o tempo a partir de agora. Bom, as candidaturas ao Senado são as que têm menos postulantes. Para você ter uma ideia, candidatos a deputado estadual e federal são mais de 1.000 candidatos. O partido observou a necessidade de dar mais uma alternativa ao eleitor. Só tínhamos 6 candidatos para o Senado. E candidatos que já são tradicionais, representam as velhas oligarquias, que já estão aí há mais de 40 anos na política. Outras candidaturas que representam as forças do atraso, que combate a ciência, combateu a vacinação, defende o autoritarismo, atacam o nosso sistema eleitoral, atacam a justiça. Então, houve aí uma grande necessidade do partido de oferecer uma candidatura alternativa ao eleitorado da Bahia, apresentando o meu nome como candidato ao Senado, com o número 333. Bom, candidato, como tem sido a sua campanha feita no interior? A gente sabe que seus adversários, a maioria, a grande maioria, tem melhor estrutura política, tem mais recursos financeiros também para fazer essa corrida no interior da Bahia, que a gente sabe que não dá para concentrar apenas em Salvador e na região metropolitana. Qual a sua principal bandeira de campanha, por exemplo, e como é que você tem feito aí para conseguir alcançar os eleitores? Bom, essa questão da campanha, o que eu queria aqui registrar é que os partidos em crescimento, eles foram prejudicados e injustiçados, pois os partidos em crescimento não tiveram o direito ao horário eleitoral. É que nós defendemos que todas as forças políticas, todos os partidos tivessem pelo menos alguns segundos para veicular os seus candidatos. Isto é antidemocrático, porque o eleitor vai correr o risco, se não fossem programas como esse que vocês aqui da Bandeirantes, que dessem oportunidade a nós, iriam correr o risco e saber que alguns candidatos sequer lançaram a sua candidatura. Então, nós tivemos na região oeste, no extremo sul, agora estamos indo para a região norte do estado para fazer a campanha de corpo a corpo para diminuir este prejuízo. E achamos que podemos superar este obstáculo, que é um obstáculo muito grande, você não ter direito ao programa eleitoral, mas nós temos hoje meios como as rádios, alguns programas que estão nos convidando e também as redes sociais para levar nossas propostas para o eleitorado baiano. Candidato, o que é que pensa Marcelo Barreto sobre uma eventual reforma do Código Penal brasileiro? Concorda ser necessária essa medida? Olha, concordo plenamente com a reforma do Código Penal, porque existem leis que facilitam e estimulam os crimes, não punem com rigor os crimes. Mas hoje no Brasil, nós precisamos prestar atenção muito bem, porque os segmentos que estão no Poder Federal, ligado ao presidente Bolsonaro, quer resolver a questão da criminalidade armando a população. E armar a população não é a solução para resolver a questão da violência urbana. Nós precisamos, sim, trabalhar por uma melhor educação, oferecer emprego, renda, isso é que vai resolver. Você achar que vai resolver a questão da segurança pública só modificando o Código Penal e armando as pessoas é um grande engodo, é uma falácia, não resolve. Nós vemos hoje no Brasil uma tentativa de implantar um retrocesso, as pessoas armadas nas ruas, com essas liberações de armas aí sem nenhum tipo de critério,
violência por qualquer motivo, aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra os jovens, os adolescentes, porque o governo está estimulando o uso de arma como se fosse resolver a questão da violência. E só vamos resolver a questão da violência urbana no Brasil com um investimento pesado em educação e na geração de emprego e renda. O estado da Bahia é um exemplo disso, campeão de desemprego e um dos piores índices de educação do Brasil. Estamos conversando com Marcelo Barreto, Marcelo Luz para Todos, candidato ao Senado pelo PMN, ao vivo na Rádio Band News FM, na TV Band e também no YouTube. Bom, candidato, o que é que o senhor pensa sobre o Supremo Tribunal Federal? E se o senhor concorda com a proposta de mandato para os ministros? Olha, o Supremo é também alvo no Brasil de uma ação política do governo federal, de alguns segmentos mais à direita. E são ataques infundados contra o Supremo. Nós não podemos, de forma alguma, cair nessa seara de atacar o Supremo. O Supremo representa a justiça brasileira, né? O Supremo tem que ser respeitado. Se existe um outro ministro, aí este outro ministro comete alguma falha, ele tem que ser investigado, né? Ele pode vir a sofrer alguma denúncia, algum processo. Eu tenho uma proposta, que é uma das propostas que eu considero mais interessantes da minha candidatura, que é de dar total autonomia ao Supremo. E eu percebo que as forças políticas eles não querem resolver. Eles lançam propostas demagógicas para o eleitor. Se quisesse resolver, nós temos que dar total autonomia ao Supremo. Não pode ser um presidente da República indicar um ministro, um governador indicar um desembargador. Você tira a autonomia da instituição, que é um dos três poderes nossos, de que tem que ter total autonomia. Quando um desembargador é indicado por um governador, esse desembargador deve um favor eterno àquele governador. Tem ministro do Supremo que tem votado com o presidente Bolsonaro ou com o presidente Lula, são justamente aqueles que foram indicados por eles. Então, qual é a minha proposta? Desembargador tem que ser eleito pelos juízes, que são qualificados, prestaram um concurso público, e os ministros do Supremo eleito pelos desembargadores, para você ter uma autonomia do poder judiciário. Mas o candidato acredita que teria uma força, conseguiria ter força no Congresso, por exemplo, para fazer uma modificação como essa na nossa Constituição Federal, que seja uma eleição para desembargador e para ministro do Supremo? Teria uma articulação convincente para poder, de fato, proceder com essa proposta? Olha, eu acredito que a democracia tende a avançar. E esta proposta representa um avanço democrático, né? A verdadeira autonomia dos poderes. Então, eu acredito que, claro, a política é a capacidade de convencer, de dialogar. Você tem que discutir com os diversos segmentos que lá compõem o Senado Federal, né, o Congresso. Mas, então, acho que dialogando é uma proposta interessante, tem o apoio da sociedade. As pessoas que eu tenho conversado têm demonstrado assim, um apoio, né, a esta proposta, porque percebe realmente que é algo que vai a fortalecer a nossa democracia e cabe a gente levar essa proposta ao Senado sendo eleito. Candidato, a gente vem fazendo essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado desde a segunda e são assuntos que a gente precisa perguntar porque a população quer saber e tem boa parte da parcela da população que quer debater esses assuntos sobre a legalização da maconha e a proposta de legalização do aborto. Qual a opinião do senhor? Olha, eu vejo o seguinte, que em relação a esses dois assuntos, no Brasil, principalmente em relação ao aborto, a nossa legislação já trata de forma bastante equilibrada. Então, alguns casos, está claro que você realmente tem que ter a questão do aborto, ela é possível, ela é apoiada pela lei em caso de estupro, em caso de crianças que nascem com anencefalia. Então, já existe, isso já está previsto, né? É um debate que sempre vem à tona, mas meu posicionamento é de que a nossa legislação atende bem essa questão do aborto. Em relação à legalização da maconha, eu também acho que a legislação atual está coerente, porque a legalização das drogas eu também não sou a favor da legalização. Eu acredito aí que para você utilizar de forma medicinal, ela deve ser liberada. Mas liberar por liberar, eu sou contra, né? Eu sou contra até o uso do cigarro, né? Então, em relação a essas drogas mais fortes, também não sou favorável. A gente está entrevistando aqui no nosso Boa Tarde Bahia o candidato ao Senado Federal
Marcelo Barreto, do PMN. Nós temos ainda 12 minutos e 50 segundos de entrevista. Candidato, como a Maria Lorena colocou, nós temos tratado de temas recorrentes nessas entrevistas, porque são temas que têm impacto nacional e que o Senado Federal atua diretamente no debate. Por exemplo, o que é que o candidato pensa sobre o orçamento secreto da União, que é uma modalidade que ganhou ampla repercussão ao longo deste ano e que falta, o próprio nome já coloca, orçamento secreto, vai de confronto com as teses constitucionais e administrativas da transparência. O que deveria ser algo transparente tem sido tratado como algo na surdina, tendo aí o orçamento, o dinheiro que o servidor, o dinheiro que o cidadão paga de imposto, a gente acaba não descobrindo para onde é que vai, de fato, esse dinheiro de uma maneira clara, como deve ser transparente, como reza o direito administrativo e o direito público. O que é que pensa o candidato sobre esse assunto e, se eleito senador, apoiaria o orçamento secreto? Olha, para mim, o orçamento secreto é uma vergonha. É uma vergonha porque nós estamos em uma democracia e todos os atos do Poder Legislativo e dos outros poderes têm que ser transparentes. Além da questão do orçamento secreto, percebam que hoje tem um orçamento impositivo, em que os deputados aprovam projetos e esse projeto ele é enviado para o Executivo e o Executivo tem a obrigação de executar. O que é que ocorre aí de erro? Paralelo aí com o orçamento secreto. Você aprova projetos que não têm prioridade social. Então não existe uma lista de prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade é o interesse eleitoreiro do deputado, né? Então mandar pontes para lugares que não há necessidade, porque tinham lugares que tinham um fluxo maior, né? Você trabalha com orçamento público, você tem que definir prioridades, né? E o que é que está ocorrendo hoje no Brasil? Com orçamento secreto e orçamento impositivo. É a aprovação de projetos eleitoreiros que não atendem uma ordem de prioridade, né? E administrar é trabalhar com prioridades, porque o recurso público ele é muito limitado. Então eu sou totalmente contra essa questão do orçamento secreto, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista político. Ele é uma aberração, é uma imoralidade que esse governo insiste em aprovar, como também o presidente da República tem também assinado aqueles decretos de sigilo, né, por 100 anos, que não deveria existir sigilo algum com o recurso público, com a coisa pública. Estamos com o candidato Marcelo Luz para Todos, do PMN. Faltam 10 minutos de entrevista. Candidato, o senhor já fez algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, mas para quem vai o apoio do senhor para essa eleição para presidente? Olha, o partido não definiu em relação à questão presidencial. Eu tenho um posicionamento bastante claro. O meu posicionamento é que nós devemos unir todas as forças políticas para derrotar este governo aí. Digo todas as forças políticas que defendem a democracia, que defendem o respeito às minorias, aos índios, aos quilombolas, aos trabalhadores, que este governo é contra. Então este governo representa na história do Brasil o que há de pior em nossa vida política, de toda a história brasileira, é o que há de pior. Tem um governo de cunho fascista, reacionário. Então, um governo que nós temos que unir todos os segmentos democráticos e progressistas para derrotá-los nesta eleição. Mas qual seria, então, o seu candidato para derrotar esse governo que o senhor se referencia? Olha, quem é político tem que se posicionar claramente. Então, eu vou aqui colocar o meu voto pessoal, porque o partido não se posicionou ainda em relação à questão presidencial. Houve uma decisão nacional, né, de não lançou candidato a presidente nem apoiou ninguém. Mas o meu voto pessoal, eu vou votar no Ciro Gomes, e se o Ciro Gomes for para o segundo turno, voto no Ciro Gomes. Se ele não for e for o Lula, votarei no Lula para derrotar esse governo fascista e reacionário que vem trazendo graves problemas para a sociedade brasileira. Candidato, sobre privatização dos Correios, o candidato é a favor ou contra? Contra. Eu sou contra porque a privatização, o Correio, ele é uma atividade estratégica, então ele tem que ficar nas mãos do Estado. Eu cito o exemplo aqui da Coelba, na qual eu trabalhei durante 36 anos. E a Coelba foi privatizada. E qual foi o resultado da privatização da Coelba para a sociedade? O que houve de melhorias para a sociedade? Nada. Nós só fizemos perder dinheiro. A sociedade brasileira, baiana, perdeu dinheiro, perdeu a qualidade do atendimento, porque a maioria dos escritórios do interior da Bahia foram fechados. As cidades polos também não tem mais o atendimento, um atendimento de péssima qualidade.
e uma empresa estratégica com um corpo de funcionários dedicados, competentes, mas que sofre porque uma holding empresarial que só visa o lucro, ela impõe uma estratégia administrativa que não prioriza o atendimento ao público baiano. Hoje as pessoas estão sofrendo, inclusive, para ter acesso ao serviço de energia em toda a Bahia. Então, essa privatização que ocorreu, uma empresa que foi privatizada por 2,7 bi, ela dá isso em um ano. 2,4 bi por ano, ela já tem mais de 20 anos de privatizada, e foi um prejuízo para toda a Bahia, é dinheiro que estaria sendo investido na Bahia, né? E esse dinheiro está indo para onde? Para o exterior, em remessas de lucros, que inclusive nem paga imposto de renda. Bom, candidato, em relação à preservação do meio ambiente, um assunto que a gente também precisa falar, até porque esse assunto é um assunto que entra sempre na pauta do Senado e a gente precisa cuidar, já que a gente tem, por exemplo, números alarmantes na Amazônia. Aqui na Bahia, a gente tem aí um dos estados que mais desmata, né, a Mata Atlântica, segundo o Atlas responsável por esse assunto. Então, qual a opinião do senhor em relação a esses assuntos tão importantes aí para o nosso futuro, né, inclusive? É uma das questões, Lorena, que eu coloco assim, com muita preocupação. Por quê? Porque você vê hoje a nossa floresta amazônica, ela está sendo dizimada com o financiamento e apoio do governo federal, que é aliado de grileiros, os madeireiros ilegais, né, garimpeiros ilegais, então estão destruindo a Amazônia. O governo desautorizou o IBAMA, os servidores do IBAMA hoje são ameaçados quando tentam cumprir com sua tarefa. Aqui em relação ao nosso estado, a Bahia, eu também eu sou eleitor de Porto Seguro, voto em Porto Seguro, né? Trabalhei lá há muitos anos e tenho residência lá e algumas atividades. E os meus amigos são empresários, trabalhadores que atuam naquela área, todos são conscientes disso. Nós só vamos manter a qualidade do turismo, a beleza daquela região, quando a gente preservar o nosso meio ambiente, principalmente aquela Mata Atlântica que foi dizimada por vários anos. Então, o que resta tem que ser tratado com a maior respeito e segurança por parte do Estado, dos órgãos ambientais e também do governo federal. Então, a questão ambiental, na Chapada Diamantina, no Baixo Sul, no sul da Bahia, lá no extremo sul, também no Cerrado, que vem sendo dizimado aí com a agricultura indiscriminada, e também os nossos recursos hídricos tem que ser alvo de uma atenção especial, tem que ser prioridade de qualquer governo. Candidato, nós temos ainda 5 minutos de conversa, de entrevista, sobre a questão da geração de emprego. A gente vê que nas pesquisas que são divulgadas, principalmente no estado da Bahia e nacional, as nacionais também, colocam que a economia é um dos pontos de maior preocupação da população. E dentro desse bojo da economia, fala-se muito do emprego. A gente sabe que o Senado não é um órgão executivo. A Presidência da República, o Governo do Estado, a Prefeitura é quem executa as ações de fato. Mas o Senado faz parte do Legislativo. Pode propor, pode fiscalizar, pode de alguma forma fomentar esse tipo de debate. O que pensa o candidato Marcelo Barreto sobre a questão da economia, da geração de emprego? Qual proposta já tem engatilhada para colocar em prática no âmbito do processo legislativo? Bom, sem emprego, nós vamos ter aí um aumento cada vez maior da criminalidade e dos graves problemas sociais que nós já enfrentamos no dia a dia. Então, o que eu me posiciono claramente é de que a geração de emprego e renda, diferentemente do que vem ocorrendo no Brasil, tem que ser liderada pelo Estado. Os momentos em que o Brasil teve o maior crescimento econômico, desde a época de Getúlio Vargas, passando pelo período militar, e até agora o governo Lula também, né, os últimos governos do presidente Lula, foi quando o Estado investiu em infraestrutura. Por exemplo, eu participei de um programa que chamava Luz para Todos, que o governo atual praticamente destruiu, né? Então esse programa gerou muito emprego, foram milhares de empregos. E não só os empregos diretos, como empregos indiretos, porque quando a gente colocava energia naquela zona rural, as pessoas corriam para o comércio para comprar geladeiras, ferro, liquidificadores, televisores, todo tipo de eletrodoméstico, gerando uma movimentação no comércio local e na indústria, porque se vendeu muitos equipamentos, né, irrigação e tudo isso. Então, mas isso foi criado por quem? Pelo governo.
A iniciativa privada, ela é importante, mas ela não pode, como esse governo neoliberal pensa, que a iniciativa privada vai resolver todas as questões econômicas do Brasil. Não vai resolver, né? Infelizmente, principalmente no Brasil, ele não vai resolver. A iniciativa privada, ela tem os interesses voltados mais para o capital, para o lucro imediato, e não pensa na sociedade. Então, quem tem que liderar é o governo, discutir com a sociedade, com a agricultura familiar, que é outro fator importante no nosso estado para a geração de emprego, qual é a vocação de cada região, e o governo tem que investir dinheiro, né? Parar de investir dinheiro em bancos, né, com esses juros exorbitantes que o governo tem pago aí dessa dívida nossa, e investir na agricultura familiar em projetos que venham a gerar emprego e de forma descentralizada, para que não fique só empregos aqui na capital e no polo petroquímico de Camaçari, por exemplo, mas que vá para todo o interior da Bahia e das cidades maiores e das cidades menores também. E temos ainda menos de 2 minutos, contando aí com as considerações finais, então o senhor, se quiser, já pode emendar com a próxima pergunta. Eu queria saber o que o senhor acha sobre a taxação de grandes fortunas. Lorena, uma das propostas que eu defendo, né? Porque o que ocorre hoje no nosso país, o Brasil? O Brasil é a penúltima pior distribuição de renda do mundo, né? Pior distribuição de renda do mundo. Então, ele concentra renda, concentra muito dinheiro. 1% das famílias detém 50% das riquezas nacionais. E eles fazem todo tipo de manobra para concentrar mais dinheiro. Vou citar um exemplo, por exemplo, de um dos projetos meus, que é a PLR, participação nos lucros e resultados, que a empresa, digamos o Grupo Bandeirantes, que é uma empresa grande, poderia pagar, não sei se paga, mas poderia pagar os seus empregados. Isso não é regulamentado. Existe uma lei incentivando, mas ela não estabelece qual o percentual que o empresário poderia pagar. Mas quem paga, por exemplo? Um minuto, candidato. Quem paga, eles ficam com a maior parte do dinheiro, a menor parte vai para os trabalhadores, a parte deles que é maior isenta de imposto de renda e o percentual menor que é distribuído com milhares de trabalhadores tem que pagar imposto de renda. Então tudo no Brasil é feito de forma para privilegiar e beneficiar o grande capital. E nós temos que reverter isso, senão nunca seremos uma grande nação com essa desigualdade imensa em que existe no nosso país. 30 segundos para suas considerações finais. Então, por esses argumentos que eu coloquei aqui, eu peço ao eleitor baiano, eu voto no número 333 para senador, pois é um voto independente. O eleitor da Bahia terá um candidato independente que vai poder fiscalizar o poder executivo, que vai poder fiscalizar com certa autonomia, porque não tem vínculo partidário, vínculo político com essas forças que aí estão. Por isso eu peço o voto a vocês no dia 2 de outubro, em Marcelo Barreto 333. Obrigado, candidato. Tempo encerrado. A gente recebeu aqui o candidato Marcelo Barreto do PMN na nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Amanhã aqui na bancada estará a candidata ao Senado, doutora Raíssa Soares, do PL.